A frase "Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos" é a minha frase de conforto desde que eu recebi o meu chamado. Eu fui chamada por Deus para espalhar o evangelho. Só que antes de eu ter essa certeza, quando eu entendi mais ou menos que Deus queria isso de mim, eu comecei a rezar. Eu rezava, ia no Santíssimo, rezava mais um pouco, e eu não recebi só uma confirmação, eu recebi várias. Deus falou comigo diversas vezes na missa, por pessoas, por vídeos. Ele conversou comigo o tempo todo e aí eu entendi que o meu chamado era esse. Só que tem um porém pra isso. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Tipo assim, fazer amigos é uma coisa muito difícil pra mim, porque o negócio de conversar com pessoas que eu não conheço me assusta, me trava, eu não consigo fazer. Então, assim, quando eu entendi que Deus queria de mim algo que fosse o falar com pessoas que eu não conhecia, eu comecei a fugir. E eu fugi todas as vezes que Deus conversou comigo. Eu ignorava as vezes que ele falava comigo, porque eu sabia que era necessário uma coisa que pra mim era muito difícil. E eu não me sentia capaz de fazer uma coisa dessas. Eu sentia que eu não era boa o suficiente para dar catequese, eu não era boa o suficiente para falar em eventos, eu não era boa o suficiente para gravar um vídeo aqui falando sobre o que eu sei, eu não era boa. E aí essa frase apareceu para mim. Mas em Filipenses 4, versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me conforta. Deus, quando nos entrega um chamado, ele não quer que a gente seja perfeito naquilo que ele resignou pra gente. Ele quer que a gente faça o nosso melhor, não importa o que aconteça. Então, o Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, é por isso. Porque daí você pensa, mas fulano é melhor do que eu. Mas Deus não escolheu fulano pra fazer essa função. Deus não escolheu uma menina que é extrovertida e que fala mais pra espalhar o evangelho. Ele me escolheu, claro. Que ele escolhe diversas pessoas e nisso vai ter pessoas extrovertidas também. Mas eu quero dizer que ele não vai escolher só pessoas extrovertidas para espalhar o evangelho. Ele escolhe pessoas tímidas também. Ele escolhe quem ele acha que é bom para essa função. Então, quando a gente pensa nisso, eu sei que pode ser assustador, pode dar muito medo de pensar no nossa, mas é uma função tão grande, é uma coisa tão grande, talvez você esteja sendo chamado para a vocação do sacerdócio, ou para ser freira, ou talvez você só seja chamado para espalhar o evangelho, ou para fazer missão. Não sei por que você está sendo chamado, mas eu sei que pode dar medo, pode dar aquele desespero de, meu Deus, o que eu faço agora? Como que eu vou fazer isso? Até porque a gente não está sendo chamado para cumprir uma função para uma pessoa qualquer. Nós estamos sendo chamados para cumprir uma função para Deus. E eu entendo que isso assusta, que isso faz parecer que você tem que ser perfeito e gigante nessa função. Como diz aqui em Filipenses, tudo posso naquele que me conforta, do mesmo jeito que Deus te entrega o chamado, ele também te entrega a força. Ele também te entrega a coragem para fazer isso. Então, ele exige de você que você faça o que ele tá pedindo, mas ele também tá ali, à disposição para te ajudar. E ele vai te ajudar de diversas formas. Deus, através das suas orações de pedido, ele pode te fortalecer espiritualmente para as tentações que vão aparecer durante a sua jornada, porque eu já falei no outro vídeo e eu continuo dizendo aqui, as tentações elas continuam existindo. Então, não é no caminho de Deus que elas vão diminuir. Então, ele te fortalece espiritualmente ou até pode te entregar pessoas que vão te ajudar nessa sua jornada. Então, Deus entende que você, por não ser uma pessoa experiente nisso, ele vai te ajudar, ele vai estar com você do início ao fim da sua jornada. Então, quando, no meu caso, você for chamado para espalhar o evangelho, ele vai te dar inteligência, ele vai te dizer, te direcionar nas palavras que você tem que dizer. Ele vai trazer pessoas que vão te encorajar, que vão te ajudar, que vão te incentivar, que vão dizer o que você deve fazer, que quando tiver errado vão falar, opa, calma aí, vamos voltar. Então, assim, do mesmo jeito que Deus pede, Deus também ajuda. Uma vez, num evento que eu participei, um pregador,
ele disse uma frase e eu acho muito legal passar para vocês também. Ele falava sobre a questão das dificuldades da vida, mas eu acho que ela também se encaixa aqui. Às vezes a gente pensa, ai Deus, mas por que eu? Por que o Senhor quer que eu faça isso? E aí vem a resposta. E por que não você? Porque você não pode fazer isso. Você é tão capacitado quanto qualquer outra pessoa que Deus possa escolher. Eu entendo que talvez tenha timidez, que é o meu caso, mas existem outros planos. Eu agora tô de frente para um celular, torcendo e rezando para que as palavras que eu tô dizendo agora cheguem em pessoas virtualmente. Então, se Deus escolheu você, é porque Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um caminho que Ele quer que você siga. E com esse caminho vem responsabilidades. E a sua responsabilidade agora é seguir o chamado de Deus. Então, por que não você? Dentre o mundo todo, você não é diferente, você é tão capacitado quanto. E não se esqueçam, Deus é nosso Pai. Ele nos ajuda em qualquer situação que a gente precise de ajuda. Então, quando você se sentir perdido, quando você sentir que não sabe o que fazer dentro disso que Deus designou para você fazer, então pede a Ele. Ele vai te fortalecer, Ele vai te direcionar, porque não existe ninguém melhor do que Deus para te direcionar nos caminhos de Deus. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me sigam, porque toda vez que eu postar vídeo novo, vocês vão receber e aí vocês podem assistir. Não se esqueçam de curtir ele também, porque daí vocês ajudam esse vídeo a chegar em outras pessoas. Eu peço desculpa pela iluminação, tanto do vídeo anterior quanto desse vídeo, é porque eu não tenho uma ring light pra iluminar, então eu fico com a luz da janela e do meu quarto, mas eu prometo que em breve eu vou dar um jeito de melhorar a iluminação. Espero que tenham gostado. É isso, um beijo, fiquem com Deus!